Porque no Brasil, a escrita literária, a escrita de entretenimento tem se tornado cada vez mais uma profissão. Mas as pessoas não encaravam isso, né? Enquanto lá nos Estados Unidos você tem exatamente uma graduação da escrita criativa e tal, aqui a gente ainda não caminha para esse lugar. Tem uma coisa diferente aqui, que é dessa valorização do autor, do roteirista. Que eu percebo assim, tem muita coisa que nem você falou agora, né? O autor tal, a gente tem, né? O filme do fulano, a gente tem muito isso nos Estados Unidos, né? Tipo assim, são os filmes do Steven Spielberg, a gente tem o filme do diretor, a gente tem o filme do... E aqui a gente tem, por exemplo, a gente trouxe o Paulo Cursino no início do Vênus aqui. E, cara, ele tem as maiores bilheterias do cinema nacional e não é um nome... Não tem os filmes do Paulo Cursino. É o filme do Hassum. Tem, é o filme do Hassum. Não que o Hassum não mereça a fama que tem, porque ele é um gênio da comédia. Mas o que eu quero dizer, a gente não tem Parece que não construiu a tradição. A gente não tem essa valorização do roteirista. Mas esse cara inventou essa história inteira da cabeça dele. Mas sabe que isso é uma coisa histórica no Brasil? Porque quando você pega algumas obras, por exemplo, a Mary Shelley escreveu o Prometeu, o Frankenstein em 1818. O Brasil não estava ainda nem aí para fantasia, para ficção. Quando você pega como era a escrita brasileira, do Machado, que foi a primeira da Associação Brasileira de Letras e tal, aqueles grupinhos, as discussões, se você vai ler as discussões deles, eles refutavam e eles afastavam a fantasia. Eles acreditavam que esse pensamento fantástico, ele não colocaria o Brasil no futuro. Sabe? Ele seria, tipo, se deixar levar por paixões infantis. Então, o Brasil arrastou muito tempo isso. Tanto que o primeiro grande autor reconhecido de fantasia no Brasil, infelizmente, foi Monteiro Lobato. Porque ele só vai... por quê? Porque ele escreveu para crianças. Um sítio do Porque qual foi o primeiro autor brasileiro a escrever fantasia que se consolidou com uma tradição do fantástico e se tornando uma grande referência como autor? Eu acho que isso vai começar a surgir depois da década de 60. E aí, isso se repete no cinema, porque você pega os Estados Unidos, antes, a era pré-hollywoodiana, já tinha gente tentando fazer filme em 1919, já tinha gente tentando fazer, e o Brasil ele começa a caminhar para ficção especulativa quando ele começa a novela, década de 60, e isso impactou muito todos os gêneros do fantástico no Brasil. O horror brasileiro ainda está... A gente ainda não tem uma tradição de horror. Tem o Zé do Caixão, que é muito bom, mas a gente só tem um nome e alguns outros que não são populares, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, tem Stephen King e vários outros que você fala. Isso é uma tradição. Aqui a gente trouxe um autor de contos de terror e livros de terror, que chama César Bravo. Não sei se você já ouviu falar dele. Ainda não. Maravilhoso. Tem vários livros. Dá uma procurada, César Bravo. Sim, e parece que não é só a questão da existência do autor, mas a existência das plataformas onde o espaço onde esse autor acontece. Então, quando você olha para a ficção científica, você já tem as histórias, aquela revista Amazing Stories, que é uma revista clássica de ficção científica, 1928. Você tem a revista Isaac Asimov, você tem as organizações de escritores de ficção científica. Então, tudo isso torna uma grande plataforma para o escritor existir. E o Brasil, me parece que os roteiristas mesmo, assim, de série, de TV, a gente está começando a criar plataformas para que a gente se reproduza enquanto uma tradição de roteirista nos últimos 10, 15 anos, assim, que está acontecendo, né? Porque antigamente ficava muito, assim, na mão de uma ou outra emissora, uma só, que é a Globo, basicamente. Sim. E eu sei que, por exemplo, os streaming chegaram e abriram dezenas de salas de roteiro, deram oportunidade para muita gente que não teria oportunidade de estar na Globo e que agora essas pessoas estão colocando a mão delas e experimentando criar essas tradições no horror, na ficção, na fantasia, em várias outras questões. Já reparou que, por exemplo, eu fico me perguntando... qual slasher brasileiro tem? Slasher tipo Sexta-feira 13? Não parece ser um filme tão complexo ou com um orçamento gigantesco, né, de se produzir. Dá pra gente produzir uma tradição de slasher aqui também. São filmes populares.